Ohayou, minasamá! Genkyo desu ka? Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Luciano. Aqui no Brasil, eu dou aula de japonês do básico. Eu não tirei a proeficiência JPL 5 ainda por questões de okane, dinheiro. Então, e também porque eu tenho um planejamento de ir fazer essa viagem e conhecer, eu conheço as culturas, eu conheço toda essa parte de cultura do Japão, mas eu ainda não fui até lá, né? Por motivos familiares e coisas do tipo. Esse é só um breve comentário assim sobre mim mesmo. A partir de agora, eu vou fazer vídeos menores. Meu primeiro vídeo teve cerca de 1 hora e 13 minutos, eu não lembro exatamente. Naquele vídeo, eu falei sobre cursos, eu falei sobre de onde você pode começar, como você pode começar. Você não precisa necessariamente ficar gastando seu dinheiro com cursos como Duolingo, como Busuu. Você pode simplesmente ir na NTK World Japan, que é um dos maiores e melhores gratuitos que tem. E hoje a gente vai falar um pouco, pouca coisa, coisa rápida, sobre os Matsuri. O que seriam os Matsuri? O Japão é conhecido por ter cerca de 100 mil a mais de 100 mil, na verdade, festivais anuais lá. E o que são esses festivais? São aonde as pessoas vão para se divertir. É como se fosse o carnaval brasileiro, só que tem o ano inteiro, em diferentes lugares, em diferentes províncias, diferentes cidades e cada um com uma especiaria. Então, tipo, tem o festival é, do final de ano de escola, tem o festival do sorvete, tem vários festivais e a gente vai estar dando uma olhada aqui para a gente entender um pouco. Ó. Os festivais estão profundamente enraizados na cultura japonesa. Lembrando, algumas coisas eu vou sempre estar trazendo um pouco da mistura do Nihongo, que é idioma japonês, com o Portugaro, que é o português. Então eu vou trazer essa mistura para que vocês vão se familiarizando com as palavras. Festivais é Matsuri. Toda vez que você ouvir um Matsuri, é um festival. Então tem o Festival da Primavera, que acontece ali no final de março, começo de maio. Eu não vou ler tudo, tá? Não vou ficar falando exatamente tudo para não ficar maçante. Isso daqui depois vocês podem pesquisar, mas é apenas curiosidades. Os festivais das ameixas em flor de mito. Olha que coisa bonita, cara. Em Ibaraki leva você a campo relvado onírico. Nossa, os caras também colocam umas palavras, né? De ameixeiras, com suas flores rosas e brancas florescentes. Este festival é realizado de fevereiro a março, sendo um dos maiores do leste do Japão, e suas 3 mil ameixeiras voltando à vida assinalam o fim de um longo e frio inverno. Lembrando que cada festival no Japão ele tem um significado específico. Então, se tem o festival das ameixas, ele tem um significado importante para os japoneses, entendeu? Então, a gente tem o festival de abril, por exemplo. Cada festival ele é final de um mês, começo de outro mês. Então, o festival de abril. O festival de primavera de Takayama é menos dedicado às floradas de cerejeiras e mais à música e peças centrais. Então esse daqui, ele é menos dedicado às flores de cerejeiras, que a gente chama de flores de cerejeiras, são o que a gente conhece como sakura. Sakura são aquelas flores, né, rosas que o pessoal vê no bairro da Liberdade. Para quem é daqui do Brasil, inclusive eu sou daqui do centro de São Paulo, essas flores de cerejeiras são as famosas sakuras. Cara, fica uma coisa absurdamente linda, com duração de 1 semana. Equitação, então, equitação é elevar, subir em cavalo e tal, arco e flecha, dança e cerimônia de chá. Chá em japonês
seria ocha. É quase a mesma coisa. São uma das coisas, é igual em inglês banana, banana. Aqui, chá em japonês significa ocha, o que é muito legal, porque são ambos muito parecidos, né? Tradicional performance de dança Shizuka no Mai é baseada na história da Lady Shizuka, que provavelmente foi uma figura proeminente da história da literatura japonesa. Como eu disse, tudo tem significado. Todos os festivais, tudo que está relacionado aos Matsuri. A partir de agora, eu não vou mais ficar falando festival, eu vou falar Matsuri para que isso entre dentro da sua cabeça. E aos poucos eu vou soltando vídeos explicando coisas de curiosidade, coisas de cultura, comportamento, e como os japoneses se comportam com relação à comunicação entre um e outro, hierarquicamente falando. Por exemplo, quando você vai falar com o seu chefe e quando você vai se apresentar para um amigo. Falando sobre a apresentação para um amigo ou para uma pessoa comum, você usa o Atashi wa. Quando você vai falar com o seu chefe, você fala o Atashi wa e o seu nome. Quando você vai falar para o seu chefe, você já usaria o toimasu. Então, toimasu Ruchiano. E nem precisaria do des também, porque isso já é muito formal. E aí a gente tem mais a parte do verão, de junho e agosto, o festival, o Matsuri Atsuta, em Aichi. Inclusive, Aichi é um dos bairros, uma das cidades com maior número de brasileiros. Normalmente, a maioria das pessoas que querem sair do Japão não, querem sair do Brasil, ninguém quer sair do Japão, querem sair do Brasil, elas vão para Aichi. Aichi, Saitama, Chiba. Chiba não tanto, né? Chiba, pelo que eu ouvi falar, é para Shigoto. Shigoto é trabalho. Para trabalho não é muito legal, mas para viver assim, para turistar, Chiba, Saitama são lugares legais. Aichi já é meio que o interiorzão, sabe? Então você vai ter aquele japonês um pouquinho mais velho, com aquela cultura enraizada de anos atrás. Então, por algumas diferença, algumas diferenças entre lugares do Japão são exatamente a relação entre pessoas, que é uma coisa muito importante, a relação entre pessoas. No mais pro lado do interior, as pessoas falam mais. As pessoas interagem mais. Você fala, nossa, mas é pro lado do interior. Porque no lugar central, Tóquio, Yokohama, ah, Nara e Osaka nem tanto, mas em Yokohama, Tóquio, entre outros lugares, aonde são cidade grande, Tóquio já foi a cidade com o maior número de habitantes do mundo. Hoje não é mais, perdendo para Delhi, em Bangladesh, mas já foi uma das maiores do mundo. Então é muito corrido, o pessoal tem pouco tempo, o pessoal trabalha muito. Lembrando que no Japão a gente só tem a Golden Week, que seria a semana de ouro. Você tem uma semana de folga no Japão. Então os caras trabalham demais. Também é considerado, isso é uma curiosidade negativa que eu vou falar agora. No Japão é um dos lugares com maior número de suicídios do mundo. Nossa, mas se você está falando isso para quem quer ir para o Japão, calma. Chotomate kudasai. Por quê? Cara, isso acontece justamente, depende para onde você vai. Você sai daqui, você é um brasileiro, certo? Você vai para lá porque você quer mudar de vida. Você não fala bem Nihongo. Você não fala. Nihongo janai. Você não Nihongo arimasen. Você não entende japonês. Então é difícil. Lá em cidades grandes como Tóquio, Yokohama, você ainda vai ter pessoas que falam inglês, mas na maioria dos lugares, principalmente Aichi, aqui a gente está usando o Matsuri Atsuta. Então não seria Festival Atsuta. Matsuri é festival. Matsuri Atsuta em Aichi
Oferece uma sólida combinação de exibições de lanternas. As mesmas lanternas que você vê no bairro da Liberdade. Sabe aqueles faróis que você vê assim, tipo, faróis não, perdão, semáforos que você vê no bairro da Liberdade? É os mesmos que você vai ver lá em Matsuri Yatsuta. Então, lá pro lado de Aichi, as pessoas, como é mais interior, elas se comunicam mais. Se você for sair daqui e morar em Tóquio, lembrando que Tóquio, Taku-san Takaides. Taku-san é bastante, bastante, normalmente é bastante. E Taku-san. E Takai é caro. Então, morar em Tóquio, Taku-san Takaides, Sugoi Taku-san Takaides, é tipo muito caro, muito caro, entendeu? A galera normalmente vai para cidades do interior. Você pode fazer Uber lá, você pode trabalhar no Kimblee. O que seria o Kimblee? O Kimblee, ele é como se fosse ele é uma espécie de combine ou combine, como o pessoal gosta de dizer, que é aqueles mercadinho que inclusive tem aqui no Brasil, né, que fica perto dos postos de gasolina. O intuito é igual. O intuito é igual. Você consegue arrumar trabalho ali, mas normalmente brasileiros, Ichisei, Nisei, Sansei e Onsei, que são gerações, primeira, segunda, terceira e quarta geração, são pessoas que vão lá para trabalhar em fábricas. Isso também são, isso também são curiosidades. Então aqui a gente está trazendo as curiosidades do Matsuri, que são dos festivais. Por que que eu não vou falar de cada um? Cara, tem um festival por mês dos grandes, mas tem centenas de festivais menores. Então, tá acontecendo alguma coisa depois das férias do meio do ano da escola. Então, Kokusei é ensino médio. Kokusei é ali aprendizado e ensino médio. Em determinado momento, depois das provas do meio do ano, eles têm festival na escola. É um festival exclusivo da escola. Perdão, que eu tento não ficar eu tento falar os dois ao mesmo tempo, às vezes eu me confundo na hora de explicar para vocês. Mas o Matsuri que acontece no meio do ano de escola é apenas de escola. Então você tem eventos da prefeitura, você tem eventos de sociedade privada, né? Tipo, eventos de vários tipos de eventos diferentes, entendeu? Então, em agosto, por exemplo, você tem o festival Nebuta de Aomori. Atrai mais de 3 milhões de convidados, cara. Que são carros alegóricos. Isso daqui é mais comparado com o carnaval. Aqui a gente não tem carro alegórico também? Também tem. Eu só não tô achando, eu só não vi aqui ainda aqueles festivais. Esse aqui é um dos mais bonitos, que é os do inverno. Esse daqui são, cara, à medida que fica mais frio e as folhas começam a mudar de cor, o Festival de Outono Fujiwara em Iwate é uma visão incrível. No templo Chusoji, os crisântemos, caramba, crisântemos, que são essas coisinhas aqui, coloridos, são colocados em exibição imaculada. Não perca a beleza estonteante o desfile destes eventos de 3 dias. É como se os caras tivessem colocado um monte de velas em uma caverna de gelo. E é isso aí. É legal, mas um dos que eu mais gosto são os festivais de criaturas que assustam foram feitas para assustar as crianças de certa forma. Kappa, Oni e o Tengu. O Tengu é o da máscara, né? O Oni não significa exatamente demônio, tá? Oni não é demônio. Não é. Magi aí sim. Magi é demônio. Mas Oni. É que tem várias formas de expressar coisas ruins, né? Mas Oni não é demônio. Então seria Kappa, Oni e o Tengo. O Tengo é aquele da máscarazinha lá que acho que tem.
ele aparece em Demon Slayer, se eu não me engano, né? Que é Kimetsu no Yaiba. Que a tradução do Demon Slayer não seria Demon Slayer, porque não são Onis, não são demônios. Então, esse Demon Slayer, matador de demônio, não condiz com a tradução Kimetsu no Yaiba, diretamente do Japão. Mas o que é convertido para cá, para o Brasil, muitas vezes tem uma tradução diferente do que é a realidade. Então, nesse primeiro videozinho aqui, ó, já estamos em 15 minutinhos de vídeo. Eu acho que já ficou legal trazer umas pequenas coisas. Vão ser agora vários vídeos, mas com pequenas coisas informando vocês sobre coisas como festivais, diferenças, comportamentos, como se portar lá, como conversar. Isso virão nos próximos vídeos. Tudo isso de graça, tá? Não quero vender curso para ninguém, porque é um sonho para mim ir para lá. Então, não é a intenção fazer ninguém gastar dinheiro. Eu vou começar depois, se o canal der certo, se vocês me apoiarem, se vocês gostarem do vídeo, eu vou começar a trazer informações mais gramaticais. Então, como se apresentar. Watashi wa Ruchiano desu. Nijou Kyusai desu. Eu sou o Luciano, eu tenho 29 anos. Se fosse para um chefe, Toimasu Ruchiano ou Ruchiano Toimasu. Entendeu? Esse tipo de coisa que eu vou começar a explicar conforme vocês vêm me trazendo feedback positivo. A ideia é, cara, que vocês aprendam o máximo possível de graça. Esse negócio de ficar pagando para aprender coisas que são. Ah, aliás, uma das coisas mais legais do Japão, a primeira grande cidade. Já viu o mapa japonês? Eu não sei se vai abrir aqui, ó, mapa do Japão. Eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque o meu teclado, ele é japonês. Então, às vezes eu tenho que ficar. A primeira grande aqui, ó, não sei se vai abrir. A primeira grande. Ai, não vai abrir. É aqui. É a que eu mais gosto, cara. É a de Hokkaido. Hokkaido é aonde tem aquele pessoal de, né, que tem esqui, que dá pra você esquiar, aqueles lances de neve, sabe? Tipo, que vai, você junta uma galera, vai todo mundo descer de esqui, praticar esse tipo de esporte. É muito legal. E aqui você tem umas cidades um pouco mais é, distante, as mais conhecidas. Chiba, Saitama, que é próximo. Aí a gente vem descendo mais pro interior, Osaka. Osaka é aonde você tem os templos antigos, sabe? Aqueles templos bonitos que você vê em foto. Normalmente você vai ver em Osaka. Nara. Nara é aonde tem aquela questão dos cervos, que você alimenta os cervos e tudo mais. Kyoto. Kyoto é bom normalmente para a universidade, tá? O pessoal normalmente vai para Kyoto para estudar porque lá é legal. Aichi já fica mais próxima do. Eu não sei por que ele fez essa marcação aqui em verde, senão eu saberia explicar o porquê das cores, né? Talvez eles tenham mapeado isso daqui e colocado em cores específicas. Inclusive, o nome disso aqui é Shinkansen, que seria trem-bala, né? Trem-bala é Shinkansen em japonês, metrô é Chikatetsu e trem é Densha. Então são curiosidades, são coisas legais de se saber e com o passar do tempo vou passar mais e mais informações. Valeu, galera. Matashita. Gambarimashou ne.